E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um estudo da Palavra de Deus, um estudo bíblico hoje que traz como título A Palavra de Deus e a Prosperidade do Crente. A gente vai estar aí fazendo alguns comentários sobre esse tema e eu quero que você acompanhe, tá bom? Vamos lá, então vamos para o próximo slide. Entendendo a relação, primeiro a gente vai entender a relação entre a Bíblia e a prosperidade. O que tem uma coisa com a outra, né? Que ligação tem a Bíblia com a prosperidade? Vamos lá. Palavra de Deus. Vamos falar da palavra de Deus primeiro. É a base da prosperidade. A palavra de Deus é a base de toda prosperidade. Segundo, ensina como ser próspero. A palavra de Deus, além de ser a base da prosperidade, ela ensina como ser próspero. Terceiro, ela estabelece diretriz. Então, aqui nós estamos fazendo um panorama sobre a relação da palavra, da Bíblia, com prosperidade. Então, vamos ver aqui sobre prosperidade cristã, prosperidade do crente. Ela resulta do entendimento bíblico. A prosperidade do crente, ela resulta do entendimento bíblico. Segundo, é pautado na generosidade. Se essa prosperidade ela não for pautada no espírito de generosidade, então ela não é uma prosperidade cristã verdadeira. Terceiro, tem relação com o reino de Deus. E logo após a gente vai ver alguns versículos que a gente vai entender que a prosperidade cristã, a prosperidade do crente, ela é estritamente relacionada com a questão do reino, tá bom? Então vamos lá. Aqui tem alguns versículos, vamos lá. Salmo 128, verso 1 e 2 diz assim: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho das suas mãos e será feliz e próspero. Então aqui há uma condição para ser abençoado, para que se possa ser próspero. Temer o Senhor e andar nos seus caminhos. Aqui há a prosperidade em um sentido de condição, tá bom? E aqui nós temos o versículo do Salmo 1, do verso de número 1 até o 3, que diz: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de água, o qual dá o seu fruto no seu tempo, e suas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Então aqui a gente tem a imagem de uma árvore à beira da água, e que as folhas delas são verdes e elas têm raiz. E essa árvore, que significa a vida do crente, ela é próspera o tempo todo, certo? Então é a relação que tem do cara, da pessoa que estuda a palavra, que tem prazer na lei, com relação à prosperidade. Você opta por fazer o que a Bíblia manda e, como consequência, você vai ser próspero. E terceiro aqui, nós temos aqui o Mateus capítulo de número 6, 33, que diz assim: Busque, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, uma dos princípios para ser próspero é buscar a Deus em primeiro lugar. É acreditar que Ele pode suprir as suas necessidades, e as suas necessidades, o que você precisa será acrescentado conforme você buscar a Deus de todo o seu coração em primeiro lugar. Beleza? Então vamos lá para frente. O significado da palavra prosperidade. Vamos ver isso aqui. É um estado de abundância e crescimento econômico. Esse significado é um significado assim, bem voltado assim, para o lado secular. Então vamos lá para frente. Agora, a prosperidade segundo a visão bíblica. Prosperar,
vai muito além de ter bens materiais, dinheiro. É um estado de abundância que vai muito além do ter. Sendo assim, para a Bíblia, alguém pode ser milionário, mas se ele não tiver paz, não é próspero. Você está entendendo? Vamos repetir mais uma vez. Prosperar vai muito além de ter bens materiais, dinheiro. É um estado de abundância que vai muito além do ter. Sendo assim, para a Bíblia, alguém pode ser milionário, mas se ele não tiver paz, não é próspero. Porque tem muita gente que ele tem muitos bens materiais, tem dinheiro, tem fartura, mas ele não tem paz, né? E segundo a Bíblia, prosperidade também envolve a paz de espírito do ser humano, tá bom? Vamos para frente. Salmo 35, 27 diz: Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e diga continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Esse texto de Salmo expressa claramente o desejo de Deus em relação aos seus filhos. Ele tem prazer em nossa prosperidade. Quer dizer que Deus ele se alegra com a minha prosperidade? Sim, ele alegra com a sua prosperidade. Ele alegra com a prosperidade de todos os seus filhos. Tá bom? Segundo o qual ama a prosperidade do seu servo. Quando a prosperidade é um problema? Aqui a gente vai ver essa parte aqui e porque a prosperidade ela pode ser um problema também, e a gente vai entender isso aqui agora. Quando é que a prosperidade ela passa a ser um problema? Veja só. Seria eu limpo com balanças falsas e com uma bolsa de pesos enganosos? Porque os seus ricos estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentira, e a sua língua é enganosa na sua boca. Assim eu também te enfraquecerei, ferindo-te e assolando-te por causa dos teus pecados. Tu comerás, mas não te fartarás, e a tua humilhação estará no meio de ti. Removerás os teus bens, mas não livrará, e aquilo que livrares, eu o enxergarei a espada, ou eu entregarei a espada. O texto está dizendo aqui que naquela época havia pessoas que prosperavam usando balanças falsas, pesos enganosos. Então, esse tipo de prosperidade ele pode ser um problema no futuro. Né? E aqui, no prosperidade, diz assim, a prosperidade é um problema quando construída e mantida de maneira ilícita. A prosperidade é um problema quando construída e mantida de maneira ilícita. Então, quer prosperar? Prospera de maneira correta. Então, vamos lá. Riqueza financeira e prosperidade cristã têm conceitos diferentes. E muito diferentes. Porque, assim, uma coisa é você rico financeiramente e outra coisa é você ter prosperidade cristã. Então vamos lá. Zaqueu era rico, porém não era próspero em sua consciência. Por quê? Porque ele tinha bens materiais, mas ele enriqueceu de forma ilícita. Então isso não era uma prosperidade correta. A prosperidade de Zaqueu era um problema para ele. O jovem rico tinha bens materiais, mas não tinha a alegria da salvação. Embora o jovem rico ele tinha bens materiais, a Bíblia não prova que ele foi próspero ilicitamente. Mas ele não tinha a total prosperidade, que era a prosperidade de ter paz com relação à salvação. Então, a prosperidade bíblica ela engloba um todo e não uma parte específica. Princípios. Vamos falar de princípios. Princípios para ser próspero. Só existe
prosperidade que agrada a Deus, a prosperidade que agrada a Deus segue os princípios da sua palavra e são uma consequência de uma mentalidade que segue princípio e muito trabalho e disciplina. Então, quer dizer, primeiro, tem que ser pautada na palavra, tem que ser com muito trabalho e com muita disciplina. Não existe prosperidade fácil, né? Você tem que pagar um preço para adquirir. Qualquer pessoa que seguir esses princípios em qualquer lugar do mundo prosperará. Então, a observação da palavra, trabalho e disciplina. Agora, princípios para não ser próspero. Os princípios para não ser próspero é ao contrário dos princípios para ser próspero. Porque qualquer pessoa que seguir os princípios da escassez será falido. Os princípios da escassez é os princípios que não se baseia na palavra, é os princípios que não quer pagar o preço do trabalho e nem pagar o preço da disciplina. Então esse é o princípio da escassez que pode levar a pessoa para a falência. Qual é a sua escolha? Você prefere ser próspero pela palavra ou você escolhe seguir os princípios da escassez? Então vamos para frente. A prosperidade dos seus filhos agrada a Deus e é isso que a Bíblia nos mostra. Mas é importante perceber que a abundância apresentada pela palavra de Deus tem aspectos e valores muito superiores ao que o mundo tem apresentado. O sistema e a mídia nos mostram que a prosperidade está diretamente ligada ao consumo e à ostentação, quando na verdade estas coisas irão quebrar nossas finanças. Então, a prosperidade da parte de Deus é uma prosperidade moderada, é uma prosperidade racional, é uma prosperidade com paz, sem afoguentação, mas a prosperidade do sistema, da mídia, é uma prosperidade de consumo, de ostentação, é uma prosperidade de mostrar aquilo que não é. Então isso é tudo ilusório. Então vamos lá, chegamos à conclusão e aqui vamos assistir um vídeo para complementar o nosso estudo. Entrevista com Deus. Essa noite sonhei que tive uma entrevista com Deus. Então você gostaria de me entrevistar? Deus me perguntou. Se você tiver um tempo, eu disse. Deus sorriu. Ele sorriu e me disse: o meu tempo é a eternidade. Que perguntas você tem em mente para me fazer? Sabe, Deus, eu gostaria de saber o que na humanidade mais surpreende você. E Deus então respondeu: o que me surpreende nos humanos é que eles ficam entediados com a infância, se apressam em crescer e depois desejam ser crianças novamente, que eles perdem toda a sua saúde para ganhar dinheiro e em seguida perde todo o dinheiro tentando recuperar a saúde, que eles pensam ansiosamente sobre o futuro e se esquecem de viver o presente. Esquecem de viver o presente de tal forma que não vivem nem o presente e nem o futuro. Que eles vivem suas vidas como se nunca fossem morrer e morrem como se nunca tivessem vivido. Naquele momento, as mãos de Deus tocaram as minhas. Ficamos em silêncio por um momento e então eu perguntei: e sendo um pai, quais lições de vida você quer que os seus filhos aprendam? E Deus então, sorrindo, me respondeu: que eles aprendam que não podem fazer ninguém os amar. O que podem fazer é deixarem ser amados. Que eles aprendam que o que é mais valioso não é o que eles têm em suas vidas,
mas quem eles têm em suas vidas. Que não é bom compararem uns aos outros, que uma pessoa rica não é aquela que tem o máximo, mas sim aquela que precisa do mínimo, que leva apenas alguns segundos para abrir feridas profundas nas pessoas que se amam e que pode levar muitos e muitos anos para curá-las. E Deus então continuou: que eles aprendam a perdoar, praticando o perdão. Aprendam que existem muitas pessoas que as amas muito, mas simplesmente não sabem como se expressar ou mostrar os seus sentimentos. Que o dinheiro pode comprar tudo, exceto a felicidade. Que duas pessoas podem olhar para a mesma coisa e vê-la de maneira diferente. Que eles aprendam que um amigo verdadeiro é alguém que sabe tudo sobre ele e gosta dele mesmo assim. Que não é suficiente que eles sejam perdoados, mas que perdoem a si mesmos e que aprendam a perdoar. E por último, mas não menos importante, que todos os meus filhos aprendam que eu estou aqui sempre.